Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar em Família. Agradeço a presença de todos, espero que tenham tido uma excelente semana. Convido a se inscreverem em nosso canal, curtirem, comentarem, compartilharem, deixarem as suas sugestões, as suas críticas, as suas observações, assistirem também a Reforma Íntima sempre às 15 horas todos os sábados, também de forma online. E também nosso Evangelho no Lar de forma presencial todas as terças-feiras às 19h30. Nós temos também todas as terças-feiras às 20h30 a nossa irradiação, que é o momento em que todos podem de alguma forma colaborar. Vamos então fechar os nossos olhos para dar início à nossa oração. Mestre querido, Mestre de amor e de bondade, agradecemos imensamente essa oportunidade do Evangelho. Agradecemos a equipe espiritual do SESB, responsável por essa atividade do Evangelho no Lar, no plano superior, para nos auxiliar nesse trabalho, com a inspiração, a intuição, para melhor compreensão e entendimento da lição, para consegui-la colocar em prática em nossas vidas, e também no socorro aos nossos irmãos que se encontram de alguma forma ligados à psicosfera do nosso lar, ao nosso campo mental, para conosco estarem realizando também este Evangelho, para utilizá-lo em seu próprio benefício. Agradecemos também a presença dos nossos espíritos familiares que porventura estejam conosco, também oportunizando deste Evangelho, que assim seja. A nossa lição de hoje é a lição de número 27, o dom esquecido. Centralizara-se geral atenção em torno de curiosa palestra referente aos dons com que o céu aquinhoa as almas na terra, quando o Senhor comentou paciente: existia um homem, banhado pela graça do merecimento, que recebeu do alto a permissão de abeirar-se do anjo dispensador dos dons divinos que florescem no mundo. Ante o ministro celeste, o mortal venturoso pediu a bênção da mocidade. Recebeu a concessão, mas em breve reconheceu que a juventude poderia ser força e beleza, mas também era inexperiência e fragilidade espiritual. E já desinteressado, voltou ao doar sublime e solicitou-lhe a riqueza. Conseguiu a abastança e gozou-a longo tempo. Todavia, reparou que a retenção de grandes patrimônios provoca a inveja maligna de muitos. Cansou-se na defesa laboriosa dos próprios bens. Procurou o anjo e rogou-lhe a libertação. Viu-se livre. No entanto, foi defrontado por cruéis demônios invisíveis que lhe perturbaram a caminhada, enchendo-lhe a cabeça de inquietudes e tentações. Extenuado em face do permanente conflito interior em que vivia, retornou ao celeste divino dispensador e suplicou-lhe o poder. Entrou na posse da nova dádiva e revestiu-se de grande autoridade. Entendeu, porém, mais cedo que esperava que o mando gera ódio e revolta nos corações preguiçosos e incompreensíveis, e atormentado pelos estiletes ocultos da indisciplina e da discórdia, dirigiu-se ao benfeitor e implorou-lhe a inteligência. Todavia, na condição de cientista e homem de letras, perdeu o resto de paz que desfrutava. Compreendeu depressa que não lhe era possível semear a realidade de acordo com os seus desejos,
para não ser vítima da reação destruidora dos próprios beneficiados, era compelida a colocar um grão de verdade em 1000 flores de fantasia passageira. E longe de acomodar-se à situação, tornou à presença do anjo e pediu-lhe um matrimônio feliz. Satisfeito em seu novo desígnio, reconfortou-se em milagroso ninho doméstico, estabelecendo graciosa família. Mas um dia apareceu a morte e roubou-lhe a companheira. Angustiado pela viuvez, procurou o ministro do Eterno e, afirmando que se equivocara mais uma vez, suplicou-lhe a graça da saúde. Recebeu a concessão. Entretanto, logo que se escoaram alguns anos, surgiu a velhice e desfigurou-lhe o corpo, desgastando-o e enrugando-o sem compaixão. Atormentado e incapaz agora de ausentar-se de casa, o anjo amigo veio ao encontro dele e abraçou o paternal. Indagou que novo dom pretendia do alto. O infeliz declarou-se em falência. Que mais poderia pleitear? Foi então que o glorioso mensageiro lhe explicou que ele, o candidato à felicidade, se esquecera do maior de todos os dons que pode sustentar um homem no mundo, o dom da coragem, que produz entusiasmo e bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. Jesus interrompeu-se por alguns minutos, depois sorriu ante a pequena assembleia e rematou: formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, santo é o casamento venturoso, bendita é a saúde da carne, mas se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários da experiência transitória. E tomando o colo um dos meninos presentes, indicou-lhe o firmamento estrelado, com a dizer que somente no alto a felicidade perene das criaturas encontraria a verdadeira pátria. Essa lição, o dom esquecido, ele nos faz refletir de forma profunda o que a gente necessita realmente, quais são os dons que realmente vão nos auxiliar e de que forma eles vão nos auxiliar no decurso da vida. E havia um homem, narra que Jesus, que tinha bastante merecimento, então, para ter o dom que ele necessitava. Então ele ia pedindo a Deus o dom que ele achava que era indispensável para aquele momento. Então ele pede a mocidade, mas aí ele verifica que todos os dons têm o seu lado positivo e o seu lado negativo, como tudo na vida. Como tudo que eu recebo pensando que eu vou ter apenas o lado positivo. Mas tudo vem com um pacote. E às vezes eu peço pensando que vai ser da forma como eu gostaria. Só que eu esqueço que vem com um pacote junto. E que às vezes não vai ser tão agradável ou da forma como eu gostaria. A juventude. Ele pede aqui. E a juventude tem a sua força e a sua beleza. Uma pessoa jovem tem mais vigor para correr atrás dos seus objetivos, para estar na vida. Mas ela também é imatura, então ela tem uma inexperiência, uma fragilidade espiritual.
porque o jovem ainda não tem essa maturidade de compreender a sua essência espiritual. Ele ainda é um ser em construção, ele ainda está um ser em construção, então ainda não tem esse vigor espiritual muito consolidado nele. São poucos os jovens que despertam esse lado dele espiritual. E ele então pede a riqueza. E é interessante porque parece a gente, né, pedindo a riqueza e achando que vamos nos desfrutar dessa riqueza e que apenas vamos acrescentar coisas, que vamos ter muito dinheiro, vamos ter essa riqueza e que a nossa vida vai continuar sendo a mesma como sempre foi. E na verdade não é assim, porque com a riqueza vem a inveja maligna de muitos, vem a cobiça, vem o interesse de muitos que também querem o mesmo que você e que despertam nos outros esse sentimento de também querer e querer muitas vezes retirar de você o que você não tenha. E ele então cansa-se dessa defesa laboriosa, de tentar se defender por causa dessa riqueza. Então ele pede a liberdade, porque ele então gostaria de ser livre. No entanto, essa liberdade, ela também apresentava demônios invisíveis, porque agora ele tinha um duelo. Qual caminho seguir? Ele tinha inquietudes e tentações. Com o excesso de liberdade, a gente pode escolher o nosso próprio caminho. Então a gente pode errar mais. Esse excesso de liberdade mais pela libertinagem, porque as tentações do mundo são muitas. E as inquietudes que nós trazemos também são. Como nos guiarmos por elas? Qual caminho seguir? E esses demônios invisíveis então perturbavam tanto que ele então permanece em um conflito interior. Quem é que não tem um conflito interior? Não é mesmo? Quem em algum momento da vida não teve um conflito interior em escolher qual caminho seguir? Desde o mais básico, qual a profissão que eu vou seguir? Gera um conflito? Qual a direção que eu vou caminhar? E isso gera-nos conflito, porque principalmente quando se tem a noção da responsabilidade que cada escolha nos gera em nós esse conflito, essa inquietude. Então, como ele achava que não era o suficiente, ele pediu o poder. E o poder então revestiu ele de grande autoridade, mas ele verificou que despertava em muitos o manto do ódio, da revolta, principalmente nos corações preguiçosos, incompreensíveis, atormentados pelos estiletos ocultos da indisciplina, da discórdia, porque aqueles que são indisciplinados, aqueles que não querem se manter na obediência dos seus superiores, eles, obviamente, não aceitando essa autoridade, se rebelam. E ele então achou que não estava sabendo coordenar muito bem esse poder. E dirigiu-se então ao benfeitor e pede inteligência. Ele se tornou um cientista e um homem de letras. Mas ele verifica que a verdade que ele possuía, ele não podia dizer da forma como ele gostaria. Porque para não ser vítima da reação destruidora dos seus beneficiados, colocando uma verdade entre 1000 fantasias. Parece o Cristo quando esteve aqui, e até hoje. Em alguns aspectos, o cristianismo ele é assim. Ele é muito intenso e muito profundo, mas ao longo da história, ele foi revestido de coisas que não eram bem a verdade essencial, mas nós não estávamos preparados para ouvir a sua verdadeira profundidade. Então, ainda pela nossa imaturidade, pela nossa falta de compreensão de algo mais profundo, foi nos dado muitas fantasias, e até hoje ainda muitas delas nós necessitamos como algo indispensável.
Então ele verifica que não tinha como ele dizer tudo aquilo que gostaria, que apesar da inteligência que ele possuía, hoje nós verificamos que apesar de termos a inteligência e termos conhecimento profundo sobre várias coisas da ciência e do mundo espiritual, não são todas as pessoas que estão preparadas para ouvir, não são todos que querem ouvir. Então não basta que eu tenha inteligência, não basta que eu queira compartilhar. Tenho também que verificar se as pessoas têm condições de receber aquelas informações. Então ele solicitou um matrimônio feliz. E ele foi muito satisfeito nessa escolha e teve um milagroso ninho doméstico com uma graciosa família. Mas a morte levou a sua companheira, então ele verifica que mais uma vez não preencheu todos os dons para a felicidade. E ele então pede a saúde. Mas apesar da saúde, ele envelheceu e o tempo passou. E ele então teve seu corpo desgastado e enrugado, apesar da saúde. E já não saía mais de casa. E dessa vez então não foi ele que foi até o anjo, mas o anjo que foi até a sua casa. E pergunta a ele qual que é a próxima virtude que ele gostaria de ter, o próximo dom. E então ele se declara falência, diz que não tem mais um dom. Qual o dom que ele poderia pleitear? E o anjo então narra a ele, diz a ele uma graciosa informação que serve para nós. Foi então que o glorioso mensageiro lhe explicou que o candidato à felicidade se esqueceu do maior de todos os dons, que pode sustentar um homem no mundo, o dom da coragem, que produz entusiasmo e bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. Então aqui ele nos verifica qual é esse dom até então desconhecido e que muitas vezes é desconhecido até por nós. Eu não sei vocês, mas eu nunca tinha refletido sobre esse dom. E analisando a lição, verifiquei como o dom da coragem é um dom precioso e importante. Como a gente esquece de algo tão essencial, que é a coragem. E aí Jesus explica que formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, santo é o casamento venturoso, bendita é a saúde da carne. Mas o homem que não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender e consolidar-se no caminho para Deus, pouco utiliza dos dons temporários da experiência transitória. Então ele aqui nos diz que não interessa os dons que nós possuímos, que os dons, ele precisa de ações e que para termos essa ação é indispensável um item, coragem. E aí a gente lembra Jesus e a gente, eu não sei vocês, mas eu nunca tinha analisado quão corajoso é o Cristo, que veio em um mundo completamente hostil ao que ele tinha a dizer. E mesmo sabendo que ele padeceria, ele veio, mesmo sabendo que Judas o trairia, ele em nenhum momento fugiu, em nenhum momento saiu correndo, se escondeu, fugiu daquilo que ele necessitava passar. Ele não fugiu, apesar de não precisar
passar por uma prova ou um merecimento daquele sacrifício, ele precisou passar para nos ensinar a não fugir das nossas provas, a não fugir dos nossos momentos de dificuldade, a não fugir os enfrentamentos da vida, mas ter sempre coragem. Coragem para enfrentar uma doença, coragem para enfrentar uma dificuldade financeira, coragem para enfrentar um trabalho, coragem para ter um trabalho espiritual. Coragem é indispensável, porque de nada adianta eu ter uma inteligência que somente eu me usufruo dela. Não adianta eu ter um dom da cura se eu não tenho coragem de curar ninguém. Não adianta eu ser um médium intuitivo se eu não tenho coragem de dizer aquilo que eu penso, de auxiliar os meus irmãos. Não adianta eu ter nenhum dom se eu não me moldar de coragem. Não adianta eu ter uma juventude se eu não ter coragem para usufruir dessa juventude. Não adianta eu ter uma riqueza se eu vou me viver aprisionado por aquilo que eu possuo. Não adianta eu ter um poder se eu não tenho coragem de demandar aquilo que os meus subordinados necessitam. Não adianta eu ter nenhum dom da terra, a inteligência, a sabedoria, sem que eu tenha coragem. E se nós analisarmos de forma mais profunda, mais a miúde, todos os discípulos de Jesus, todos eles foram munidos de coragem. Olha Paulo de Tarso, a envergadura daquele espírito. Olha a coragem que ele tinha de ir nos lugares mais hostis, que até então não tinham ouvido falar do Cristo e que nem judeus eram, de convencê-los daquele precioso conhecimento, daquela preciosa informação que era boa nova. Olha Pedro, que a primeiro passo, pela falta de coragem, negou Jesus, com medo de passar pelo que Jesus iria passar. Mas depois que se revestiu dessa coragem, foi inabalável na sua fé, inabalável nas suas ações, e conseguiu com êxito o seu apostolado. E depois acabou por ser sacrificado na cruz também, da mesma forma que Jesus, e ainda de ponta cabeça, porque não se sentia digno de ser crucificado da mesma forma que o seu mestre. Então nós verificamos que o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele agiu de acordo com o mestre, com Jesus, agindo de forma muito corajosa. E todos nós, na terra, que necessitamos e que queremos passar na terra de cabeça em pé, enfrentando todos os desafios do dia a dia, com entusiasmo, com bom ânimo, que são indispensáveis para a nossa felicidade, nós necessitamos de coragem. A coragem, ela é indispensável para tudo que você for fazer na sua vida, porque tudo que você for fazer vai necessitar de ação, e a coragem é isso que nos motiva a agir. E então ele, tomando no colo uma criança, ele indicou o firmamento estrelado, como a dizer que somente no alto a felicidade perene das criaturas encontra a verdadeira pátria. E aqui Jesus nos fala que essa verdadeira felicidade na qual nós almejamos é a nossa conexão com Deus, é a nossa conexão com o nosso lado espiritual. A nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual, não é na terra. Então, sempre que tenhamos dúvida do que estamos fazendo na terra, e sempre que acharmos que o mundo é tudo aquilo que nós conseguimos enxergar, que possamos olhar para o céu
e ver as estrelas e ver que existe algo além, muito além do que a gente consegue compreender, muito além do que a gente consegue ver, que é nesse contato com esse além, com essa nossa verdadeira pátria que é espiritual, que nós conseguiremos então alcançar em nós a felicidade perene, que é aquela felicidade que não passa, aquela felicidade que é uma conquista nossa e que ficará conosco a partir do momento em que conquistarmos e para sempre. Vamos então, com essa linda lição de Jesus, finalizar com a nossa oração. Pai de amor e de bondade, querido Mestre, agradecemos, Senhor, imensamente por este Evangelho. Agradecemos por nos ensinar e nos fazer lembrar dessa graciosa virtude que tanto necessitamos. Dai-nos, Senhor, a graça da coragem para conseguirmos colocar em prática todos os dons que o Senhor nos auxiliou a conquistar. E coragem para conseguirmos colocar em prática o nosso aprendizado, a nossa reforma íntima, para a conquista dos nossos verdadeiros dons espirituais. Coragem para perdoarmos, coragem para conseguirmos sermos verdadeiros discípulos. Agradecemos a oportunidade do auxílio, do socorro, auxiliando também aos nossos irmãos que de alguma forma estão ligados mentalmente a nós, a nossa família, a nossa casa, ao nosso lar. E seja realizada a limpeza psíquica dos seus lares e restabelecida as suas energias, as suas vibrações. Que assim seja. Gratidão a todos por mais esta oportunidade de Evangelho no Lar. Espero a todos na próxima segunda, com a graça de Deus. Tenham uma excelente semana e até mais.